Olá, muito bem. Nosso tema de hoje é modelos produtivos, trabalho e direito do trabalho. Como se pode depreender já de início, não se trata especificamente de um tema de normatização trabalhista ou um tema de direito do trabalho especificamente, mas é um tema muito importante no sentido de sua influência na construção da norma de direito do trabalho. Nós estamos inseridos aqui em um sistema capitalista em que quem detém o capital, né, quem detém dinheiro, detém poder, e quem detém poder constrói a norma trabalhista e a norma jurídica em geral nos moldes que quer construir. Então, direito do trabalho como fruto do capitalismo existente no capitalismo, que se desenvolve no capitalismo e que serve ao sistema capitalista, ele é influenciado pelas escolhas do patrão quanto ao modo de produzir. Então, é disso que nós vamos tratar, da influência dos modelos produtivos na normatização trabalhista. Vamos começar pelo antecedente do modelo produtivo taylorista-fordista, que é o modelo, um sistema produtivo anterior a ele, e em que nós tínhamos uma menor organização científica, técnica da produção. O trabalhador, como regra geral, era detentor do seu saber fazer e organizava seus tempos, seus movimentos, suas tarefas, de acordo com o seu conhecimento. Também esse conhecimento era concentrado nas mãos do trabalhador. A doutrina costuma exemplificar esse fenômeno organizativo da produção com a figura do relojoeiro. Você imagina um artesão, um artífice, um trabalhador que detinha um saber fazer que consistia na produção de um relógio, desde o princípio dessa produção até o seu acabamento final. Nós tínhamos, então, uma fragmentação da produção em um pequeno número de produtos. Nós tínhamos, como eu disse, um saber fazer concentrado na figura do trabalhador, que tinha uma relativa autonomia no que diz respeito ao seu modo de trabalho, à execução das suas tarefas e à realização do produto final. Nesse sistema, ou em relação a esse sistema, Frederick Taylor, propõe uma mudança radical. Ele é um cientista, ele é um estudioso, que propõe um novo modelo produtivo fundado num comando do processo produtivo pelo contratante, pelo capitalista, ali representado por uma gerência científica. A ideia central desse modelo produtivo taylorista, do final do século XIX e início do século XX, é a interferência e disciplina do conhecimento do operário sob o comando da gerência. Não cabe ao trabalhador ou aos trabalhadores individualmente considerados deter o saber fazer e a técnica. O saber fazer e o conhecimento produtivo deve ficar a cargo da gerência. Esse conhecimento fica a cargo da gerência científica. Taylor, então, propõe princípios de otimização da produção sob esse prisma. A gerência científica detém o conhecimento do processo produtivo e parte dela a estruturação da produção e não de cada trabalhador. Então, ele propõe princípios, dentre eles, os principais são os seguintes. Primeiro, um princípio de planejamento. Planejar o processo produtivo não deve ser algo confiado ao trabalhador operário, e sim à gerência.
A gerência deve substituir os métodos empíricos e improvisados anteriores, né, que estavam concentrados na mão ou nas mãos do trabalhador, por métodos científicos e testados. Então, há um planejamento cabendo a cada trabalhador cumprir apenas uma etapa daquilo que foi planejado pela gerência. Um segundo princípio de otimização é o da seleção ou preparo. Também cabe à gerência selecionar os melhores trabalhadores para cada tarefa específica e preparar o trabalhador para o cumprimento no melhor tempo, com os melhores movimentos para aquela tarefa específica. Terceiro princípio do controle. Cabe também à gerência supervisionar se aquilo que foi planejado está sendo cumprido. Um princípio da execução, com a disciplina sobre o trabalho. E o mais relevante, talvez o mais famoso, princípio é aquele da singularização das funções. Cada trabalhador, na medida do possível, cumprirá apenas uma tarefa específica ou uma função específica na organização daquela produção. Então, de preferência, nós teremos um trabalhador cumprindo apenas uma etapa específica do processo produtivo. Então, essa singularização das funções será evidenciada por Ford, num segundo momento, veremos aqui. Então, o que nós temos no Taylorismo? Uma análise científica do trabalho. Cabe à gerência o estudo do movimento e do ritmo ótimos de cada operário. Então, cada trabalhador atua dentro de um modelo, cumprindo aquilo que foi determinado pela gerência. Essa gerência tem o controle efetivo e direto sobre os operários, principalmente gerando redução dos chamados tempos mortos. Vamos voltar novamente à imagem lá do relojoeiro. Se ele detém todo o processo produtivo no modelo anterior, ele tinha a gestão dos seus tempos de trabalho, podendo inserir durante a jornada os chamados tempos mortos, ou tempos de não trabalho, em que ele aproveitava para descansar ou para fazer outra coisa que não o cumprimento da tarefa. Com a otimização dos tempos e dos movimentos, esses tempos mortos tendem a ser reduzidos, porque o controle do tempo, o controle do movimento, esses controles ficam a cargo da gerência. Então, essa otimização científica sugerida por Taylor faz gerar aumento dos lucros, uma vez que a produção está concentrada de modo organizado para que ela gere mais e mais lucros. Além disso, há também, em decorrência desse novo sistema produtivo, a chamada despersonalização do trabalho e do trabalhador. Voltando ao exemplo, você não tem mais um relojoeiro que detém o saber fazer um relógio. Agora você tem um operador de máquinas que sabe apenas fazer ajustes para que se chegue ao produto final na última fase, que é cumprida por um outro trabalhador. Enfim, ele não tem mais o saber fazer completo do relógio, e sim apenas de uma parte do processo produtivo, o que gera um decréscimo na sua técnica, né, na sua expertise, na sua profissionalização. Bom, esse processo produtivo fundado em métodos científicos, proposto por Taylor, ele teve o seu ápice na prática fordista. Como o nome indica, Henry Ford, o industrial automobilístico, na sua Ford Motor Company, ele coloca em prática as teses científicas de Taylor. E essa construção, esse aproveitamento prático,
ele se expressa muito bem na ideia da linha de montagem, né? Vocês todos devem conhecer a figura, a imagem de uma linha de montagem taylorista-fordista. Qual que é a ideia básica? O trabalhador não tem movimentos supérfluos, ele não tem tempos mortos, as peças devem chegar ao trabalhador no menor tempo e no melhor tempo, e a linha de produção ela tem o seu movimento e o trabalhador atua, ou os trabalhadores atuam nessa linha de acordo com o que foi programado pela gerência. Então, nós temos uma superespecialização de tarefas. O trabalhador ele não atua em todas as fases do processo produtivo. Um trabalhador não atua em todas as fases da linha de produção, da linha de montagem. Ele atua em um ponto específico, que foi pensado para aquele tipo de trabalhador, para aquele tipo de trabalho. E aí, no caso de Ford, as peças vão sendo montadas de acordo com o desenvolvimento da linha de produção. O que nós temos, então? Um crescimento exponencial da produção. Se em modelos menos organizados a produção dependia de um único trabalhador, ou cada produto era feito por um trabalhador, agora nós temos vários trabalhadores trabalhando ao mesmo tempo em uma linha de montagem que permite essa otimização e o crescimento da produção. Com o crescimento da produção, nós temos uma necessidade de também fazer crescer o consumo. E aí Ford se depara com um problema para o qual apresenta algumas soluções. O problema é, se nós temos um crescimento em massa da produção, nós também temos que criar mercado consumidor de massa, né? Porque se ele tem uma produtividade ampliada, ele deve também ter um consumo ampliado dos seus produtos, senão nada disso faz sentido. Para resolver isso, ele tem várias propostas e o que interessa mais diretamente ao direito do trabalho é o aumento de salário com redução de jornada. Ele propõe $5 por dia para cada trabalhador em uma jornada de 8 horas. E isso, além dessa proposta, outras tantas, tendentes a criar a possibilidade de que os operários fabris tornem-se também consumidores dos produtos industrializados. O que nós temos nesse momento, então, no século XX? Aumento da produção, aumento do consumo, aumento do lucro e, consequentemente, dos tributos, da arrecadação dos tributos, aumento da renda e aumento da riqueza. Mas, obviamente, uma riqueza concentrada nas mãos desses capitalistas industriais. Um aumento da riqueza concentrada, essa riqueza, no capitalismo industrial. Muito bem. Além disso, nós temos também uma consciência de classe que surge no operariado fabril, de que estão pertencentes, ou de que são pertencentes a um mesmo grupo, e que devem, conjuntamente, também atuar para exigir do Estado e do capital melhores condições de vida e de trabalho. O resultado disso tudo, na metade do século XX, é o desenvolvimento no mundo, né, no Brasil um pouco diferente, mas no mundo em geral, de um estado de bem-estar social com a constitucionalização e ampliação do direito do trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Em síntese, nós temos fábricas grandes, absorventes, que pretendem arregimentar um grande número de trabalhadores para uma produção também em larga escala. Um sindicato que quer reproduzir a fábrica e quer também ser grande, quer também representar um número cada vez mais significativo de trabalhadores.
E temos um Estado também grande, um Estado interventor, um Estado que fixa condições contratuais mínimas para que nós tenhamos um direito do trabalho eh, estabelecido em patamares civilizados. Então, essa foi a ideia básica do direito do trabalho, do Estado, do sindicato, das fábricas, até mais ou menos a década de 1970. Fábrica grande, sindicato grande, Estado grande. A partir da década de 1970, nós temos uma mudança nesse modelo produtivo. A partir dos meados da década de 1970, nós temos o que nós chamamos de reestruturação produtiva pós-fordista ou toyotismo. Essa reestruturação produtiva foi uma resposta do capital à crise do petróleo de 1974, que gerou uma retração do mercado de consumo internacional. Paralelamente a esse cenário econômico de crise, aumento dos custos de produção decorrentes, esses aumentos da crise do petróleo, do custo do combustível, paralelamente a isso, nós tivemos no governo dos Estados Unidos da América e da Inglaterra governos chamados neoliberais ou governos liberais que pregavam um neoliberalismo econômico fundado em desregulamentação, privatização e capitalismo ilimitado. A ideia era, como acontece no liberalismo, a de nenhuma ou menor interferência do Estado nas relações entre os particulares, e aqui, marcadamente, nas relações entre capital e trabalho. A ideia era deixar a livre iniciativa, a livre negociação, às relações capital e trabalho, com pouca intervenção estatal, com pouco espaço para a intervenção do direito do trabalho. Também a ideia, nesse sentido liberal, de privatizações, né, de retirada do Estado da economia, no sentido de ser ele, Estado, detentor de meios de produção, de empresas, de indústrias, etc. Então, essas ideias neoliberais, elas foram aplicadas e elas influenciaram o mundo inteiro no final do século XX, início do século XXI, que aconteceu também aqui no Brasil. Especificamente na Inglaterra, de modo mais marcado, outra estratégia era a destruição do sindicalismo. Para Margaret Thatcher, primeira-ministra inglesa entre 1979 e 1990, a principal função a ser desenvolvida por ela no sistema capitalista inglês seria a retirada da força de pressão dos sindicatos para que as negociações pudessem se dar individualmente, empregado-empregador. Então, houve sucesso nessa iniciativa e houve um enfraquecimento do sindicato e do sindicalismo na Inglaterra, também com, talvez não igual resultado, mas com resultados favoráveis ao capital nos Estados Unidos da América. E a situação brasileira é um pouco diferente, mas também aqui no Brasil. Além dessas estratégias econômicas e jurídicas neoliberais, nós tivemos o desenvolvimento das telecomunicações no final do século XX, a ampliação da informatização nas empresas, o que fez ou que possibilitou uma reconstrução do modelo produtivo. A sociologia do trabalho chama de reestruturação produtiva pós-fordista, ou de toyotismo, ou de especialização flexível. A ideia, ou várias ideias, foram consolidadas
nesse novo modelo produtivo? Primeiro, redução de custos de produção e de salários. O mercado em retração exigia uma reestruturação de custos com reflexos no pagamento de salários. É, Quase sempre em crises do capitalismo, o primeiro a sofrer é o salário do trabalhador. Hoje mesmo, né, ou já na segunda década do século XXI, quando nós ouvimos falar em crises econômicas, o capital sempre tenta resolver sua crise por meio do decréscimo nos patamares remuneratórios da classe trabalhadora, e não foi diferente durante o final do século XX. Observou-se também como estratégia a redução do tamanho da fábrica por meio da informatização e também da terceirização. Máquinas a cada dia substituem trabalhadores e o capitalista industrial, né, mas também em outros setores, ele transfere parte do processo produtivo para fora da sua planta, né, para fora da sua área industrial, terceirizando parcelas do seu processo produtivo. Então, uma indústria automobilística que antes produzia suas peças e montava o carro, hoje ela compra as peças de diversas outras sociedades empresárias do seu entorno e faz apenas a montagem desse veículo, com muita tecnologia e poucos trabalhadores comparativamente ao modelo produtivo anterior. Uma outra estratégia exitosa, importante, foi a produção conforme demanda. Ao invés de se produzir milhares de automóveis iguais, a estratégia agora é produzir automóveis específicos conforme a demanda do mercado. Então, primeiro você tem a demanda para depois produzir o veículo. Antes não, antes você produzia aquele monte de carros com o mesmo padrão para distribuir e aí tentar fazer o mercado absorver essa produção. A ideia agora se inverte. Você produz conforme a demanda específica que você tem. Uma outra estratégia também decorrente da informatização e da ampliação das ferramentas tecnológicas foi a possibilidade de que um único trabalhador comande várias máquinas. Então, ao invés de você ter um trabalhador em cada máquina, a informatização, a tecnologia permite que nós tenhamos um único trabalhador cuidando de vários dispositivos, o que faz também decrescer o número de trabalhadores necessários naquele processo produtivo. Outra estratégia que para nós é importante no direito do trabalho foi a redução das chefias. Aquela figura do encarregado que ficava apenas olhando se a pessoa está fazendo o trabalho conforme planejado, né, nos tempos e nos movimentos. Essa chefia caracterizada pelo encarregado, pelo gerente lá presencial, ela é transformada por um processo de responsabilização fundado em metas e em premiações, muitas vezes. E aí cada trabalhador individualmente é responsabilizado pelo cumprimento de uma meta, de uma tarefa, de uma entrega, como eles gostam de dizer, e se ele faz isso, ele recebe um valor, se ele não faz, ele é dispensado. Há aqui também, como resultado, dentre outros fatores, da reestruturação produtiva, o enfraquecimento do sindicato e da luta coletiva. Hoje, a ideia é de que cada trabalhador deve proteger o próprio emprego, sem cuidar da coletividade. A ideia é proteja o seu empregador para proteger o seu emprego. Né? A ideia é de que cada um por si e sem participar da vida coletiva, da luta coletiva.
Nós temos, então, um modelo muito diferente daquele modelo taylorista, fordista anterior. Nós temos uma fábrica que quer ser mínima, né? Com informatização, com telecomunicação, com terceirização. Um sindicato que é forçado a ser também mínimo por pulverização de representação, por dissolução de categorias, por desmembramento, por especialização, por superespecialização da representação. E um Estado mínimo, que é a marca do neoliberalismo, Estado que deve prover apenas segurança e administração da justiça, todo o resto a cargo do ente privado. Então, temos agora, nesse novo modelo, fábrica mínima, sindicato mínimo, Estado também mínimo. Bom, até uns anos atrás, nós achávamos que tínhamos chegado ao ápice da desregulamentação do direito do trabalho, da precarização do direito do trabalho, das estratégias de maximização dos lucros às custas da proteção jurídico-trabalhista. Mas, no capitalismo, as coisas podem melhorar para o capital e sempre podem piorar para os trabalhadores. E aí que entram as novas estratégias produtivas em desenvolvimento, né? E aqui marcadas essas estratégias produtivas pela contratação de pessoas via plataformas digitais. Nós temos, então, um processo produtivo em construção, não está consolidado, sua teorização também está em construção. Isso se mostra pelas denominações que nós temos sobre esse novo cenário. Nós ainda não temos uma denominação clara como tivemos dos modelos produtivos anteriores. Aqui você vai ouvir dizer em indústria 4.0, quarta revolução industrial, uberização, economia do compartilhamento. Então, vocês têm várias denominações que vocês podem ver, ler e ouvir para dizer sobre esse novo modelo que se constrói. Bom, eu resolvi denominar esse novo modelo de economia da tecnologia digital. Há alguns autores, sobretudo estadunidenses, que têm utilizado essa expressão e eu desenvolvi essa teorização para efeitos de direito do trabalho no Brasil. Bom, quais são as características desse novo sistema produtivo em construção? Primeira característica, trata-se de uma relação triangular. Nós temos a plataforma digital, nós temos o trabalhador e nós temos aquela pessoa que é interessada pelo trabalho. Se nós pensarmos no Uber, nós pensarmos no entregador que trabalha para algum aplicativo, nós vamos ver, né, essa plataforma vinculando na prática quem quer trabalhar e quem precisa de trabalho. Portanto, uma relação triangular, não quer dizer terceirização, mas uma nova relação triangular em que o trabalho é mediado agora por um aplicativo. Lembrem-se, essas características que trago aqui são de minha construção doutrinária e não refletem necessariamente o pensamento da sociologia do trabalho, da economia do trabalho, da filosofia, da sociologia em geral, muito menos da administração de empresas. Essa é uma ideia em construção e que busca a compreensão do fenômeno na perspectiva do direito do trabalho. Então, portanto, primeira característica, uma relação triangular em que trabalho e proveito desse trabalho, essas duas peças são mediadas, esses dois polos são mediados
pela plataforma. Segundo, como eu já adiantei, essa relação é mediada pela tecnologia aplicada aos smartphones. Então, você tem um aplicativo de telefone em que você contrata trabalho e o trabalhador também se vincula para prestar trabalho. Na minha perspectiva, a terceira característica é a de que a exploração do trabalho se dá pela plataforma. E aqui há controvérsia, teses defensáveis no outro sentido, mas na minha percepção, quem explora o trabalho é a plataforma. Ela vai dizer que não. Ela vai dizer que ela é um sistema algorítmico que apenas propicia o encontro entre quem quer trabalhar e quem precisa da prestação de um serviço. Ela, a plataforma, dirá que não explora trabalho e, por não explorar trabalho, não pode ser empregadora de ninguém. Né? Tema em aberto, mas na minha compreensão, a terceira característica é a exploração de trabalho pela plataforma. Quarta característica, o proveito do trabalho se dá pelo interessado, aquele que contrata, aquele que está lá se aproveitando do trabalho via plataforma e também pela plataforma. Então, o proveito se dá em favor dos dois outros polos ou dos dois outros participantes dessa relação triangular. O proveito do trabalho se dá tanto pelo interessado ou consumidor, quanto pela plataforma. Uma quinta característica importante, um trabalhador vulnerável. Vulnerável porque, na sua relação com o capital, ele está mais suscetível a riscos, a prejuízos, porque desprotegido pelo direito do trabalho, porque sequer reconhecido como um trabalhador empregado. Uma sexta característica é preço baixo do trabalho entregue. A grande vantagem de você contratar, ou de você contratar trabalho via Uber, ou você se valer de uma viagem por Uber, é o baixo preço do trabalho, em comparação com outros sistemas disponíveis. Da mesma forma, a entrega de um produto ou de um serviço por motoboy. Esse baixo preço do trabalho faz com que o trabalhador vulnerável tenha que trabalhar muitas horas por dia para receber o mínimo de sua subsistência, provavelmente 7 dias por semana. Sétima e última característica, a busca por total ausência estatal no contexto da relação. Então, basicamente, os três envolvidos, coletivamente considerados, querem o afastamento do Estado dessa relação. A plataforma, obviamente, não quer ser regulada. O cliente consumidor não se preocupa com isso. E boa parte da categoria defende a não intervenção estatal no trabalho que desenvolve. A categoria, boa parte dela, se vê como empreendedora, né? Normalmente empreendedores de si mesmos. Mas nós temos, aqui no Brasil, pelo menos, uma percepção quase que majoritária dos trabalhadores uberizados, precarizados, dos trabalhadores da economia da tecnologia digital, uma visão de que eles não são empregados. Embora pretendam ter direitos, eles não se veem como empregados. Esse tema, como eu disse, é um tema em construção, que vai ou deve receber regulamentação em breve, mas que permite para nós, intérpretes do direito do trabalho, prever a sua ampliação, a sua generalização para os próximos anos. Nós vimos o início, né, com a tecnologia do Uber, depois a gente tem os entregadores do iFood, mas a gente já tem várias outras categorias também que prestam serviços por plataformas digitais. Né?
mesmo médicos, arquitetos, trabalhadores domésticos, eletricistas, são há uma divisão, né? Você pode ser contratado para prestação de serviço também digital ou para prestação de serviço presencial, mas todos eles intermediados pela plataforma. Hoje, isso ainda está num contexto minoritário de produção, né? É um sistema produtivo minoritário, ainda nós estamos sob a égide majoritária de um sistema toyotista, ainda temos estruturas empresariais que funcionam num padrão taylorista-fordista, mas tem havido a ampliação de espaços para a economia da tecnologia digital e para a contratação de trabalho via plataformas digitais, com a ampla exclusão de direitos trabalhistas. Então, vejam, nós temos 3 sistemas que ainda convivem concomitantemente no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. O sistema fordista, o sistema toyotista e o sistema da economia da tecnologia digital. Uns mais protetivos, outros menos protetivos, e o terceiro e último agora excludente, né, que afasta a estrutura protetiva trabalhista. E o tempo vai nos dizer se nós teremos ainda a convivência dos 3 sistemas produtivos ou se nós teremos a prevalência de um deles sobre os demais. Fato é, em síntese, para concluir, que o sistema, que o capitalismo define como ele quer produzir. E o direito do trabalho, como também é o direito do capital, ele se estrutura para possibilitar a reprodução do capital em padrões elevados de lucratividade, de segurança jurídica, ainda que isso se dê com a precarização do trabalho. É claro que o direito do trabalho tem um papel ainda muito importante a desenvolver no sistema capitalista. O direito do trabalho desenvolve uma função protetiva, desenvolve um papel de patamar mínimo de respeito às pessoas que trabalham, mas nós temos que perceber também que esse direito do trabalho serve aos interesses do capital. Não faz nenhum sentido um país capitalista que tem um Congresso Nacional formado por amplíssima maioria de representantes do capitalismo, não tem sentido que esse Congresso Nacional produza normas jurídicas de direito do trabalho que sejam antagônicas ao modelo capitalista. Então, infelizmente, nós teremos e temos a produção de normas trabalhistas, sim, protetivas do trabalhador, mas que, em essência, servem à proteção do capital, a sua preservação, a sua reprodução em patamares cada vez mais ampliados. Então, nós temos que compreender os modelos produtivos, compreender como se estrutura o capital, para que nós possamos também compreender por que é que o direito do trabalho se constrói de uma forma ou de outra forma, dependendo do modelo, do sistema ou do momento sociopolítico que nós vivemos. Bom, então, como eu disse no início, esses temas são, sobretudo, temas da sociologia do trabalho, e eu indico a vocês as pesquisas, né, da sociologia para que vocês possam complementar as ideias sobre modelos produtivos, trabalho e direito do trabalho. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Você, por favor, divulgue esse vídeo para os seus colegas e vamos crescer aqui o nosso canal. Muito obrigado, um abraço, até breve.